Ó, vamos agora ao nosso próximo exercício. E uma coisa bacana que eu já vou adiantar para vocês é que para esse mini curso a gente vai ter um material. Então, esse material vocês vão ter acesso a ele, vocês vão poder fazer o download dele, vocês não precisam se preocupar, vão ter tudo à mãos. A gente vai passar um linkzinho depois no fim para você fazer o download dele em PDF. E aí você pode ter todos esses conceitos guardados aí para você, tá bom? Então, antes de fazer o próximo exercício, que vai ser bem bacana, vocês vão ver já mais um pouco dos poderes que tem a programação, eu queria explicar para vocês uma coisinha bem interessante de programação e que chama tipos de dados. Os dados eles têm tipos diferentes, tá? Então vamos entender o que é isso. Eles podem ser de algumas categorias principais, e tem muitas categorias, mas eu coloquei algumas das três principais. Eles podem ser números, por exemplo, números inteiros. Eles também podem ser números decimais, aqueles com vírgula, e também pode ser uma cadeia de caracteres. É um nome bonito para falar, enfim, uma frase, ou uma letra, ou um parágrafo de letras. Então, geralmente, a gente fala que os dados, as coisas, eles têm tipos. Pode ser um número, pode ser um número com vírgula, pode ser uma palavra, pode ser um texto, né? Então, no C, em outras linguagens mais que a gente diz de alto nível, que são um pouco mais simplificadas, você não precisa se preocupar tanto com isso quando você vai criar os dados, mas no C você precisa. Então vamos entender um pouquinho melhor de exemplos. Por exemplo, de números inteiros são aqueles que você conhece, né? Número inteiro, número 1, 7, menos 100, 0. Então são aqueles números sem vírgula, mas pode ser positivo ou negativo. Os números decimais, aqueles números com vírgula, né? 1,1, 7,2, menos 1, 0,1872, por exemplo. E só lembrando que, por exemplo, menos 1 também, ele não tem vírgula, mas ele também é um número decimal, é como se fosse menos 1,0, né? Então ele ao mesmo tempo é inteiro e ele também é um número decimal. Então, certo? E as cadeias de caracteres, que em programação a gente usa o nome string, e não precisa ficar muito preso a esses nomes, por exemplo, nossa, tem tanto nome novo, só para você entender assim e já ir se familiarizando com a terminologia de programação. Mas, enfim, exemplos de cadeias de caracteres. Pode ser, tipo, só uma letra, pode ser como A, pode ser três letras, por exemplo, ABC, pode ser, tipo, um nome, uma frase, tipo, I do code, e pode ser também uma frase maior, por exemplo, eu gosto de programação. Todas essas são cadeias de caracteres. E a gente está vendo isso porque nosso próximo programa já vai usar isso. Então, qual que é a ideia? A gente vai vir aqui no Replit de novo, tá? E você pode vir aqui no New Replit, e a gente vai entender por que a gente precisa entender tipos de dados para fazer ele. Então, vem aqui cria um novo rep, lembra de colocar na linguagem C e colocar create new ali, enfim, new rep. Aí não precisa colocar o nome por enquanto. Ele vai sempre começar os programas dessa mesma forma, que é o formato inicial para qualquer programa. E qual que é a coisa legal? Aqui dentro do printf, eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Se você entendeu bem, eu quero que você pense qual tipo de dado que por exemplo, está dentro do printf, esse hello world. Você acha que ele é um número inteiro, um número decimal ou uma cadeia de caracteres? Tenho certeza que você acertou essa, é uma cadeia de caracteres. Mas vamos dar uns exemplos para você entender por que a gente precisa entender bem. Se a gente colocar o número 1 aqui e dar run, o que você acha que vai acontecer? Ele vai aparecer o número 1, parabéns, você é muito inteligente. Só que esse 1, o número 1, ele é diferente de o texto 1 e o número 1, tá? Então tem essa diferença em programação. Por exemplo, isso aqui é um como texto, não como número. Você fala, hã? Como assim? Só entenda isso. Se você colocar coisas geralmente dentro de aspas no C, ele vai entender que é um texto, não que é um número. Tem outras formas de fazer isso parecer um número. Eu vou mostrar para vocês como é um texto mesmo, que, por exemplo, se você colocar aqui 1 mais 1, o resultado vai ser 2. Não vai ser 2. Olha que interessante. E da run, ele vai aparecer 1 mais 1, porque ele acha que isso aqui é um texto, não um cálculo, certo? Então, esse é muito importante, um conceito de você entender. Aí você vai falar assim, Léo, mas como que eu faço cálculos? Assim, em programação é possível fazer cálculos? Com certeza, é possível fazer muitos. E a gente já vai fazer, por exemplo, o resultado de 1 mais 1, que sem uma programação, com certeza você não saberia qual é o resultado, né?
E você vai ver aqui que a gente consegue fazer cálculos. Para deixar tudo mais legal e ser mais visível, vamos fazer o seguinte, ó, vamos comparar esses três programinhas, três comandinhos, você não precisa me copiar, mas eu só vou mostrar para você. Então, o primeiro, lembra que você pode usar mais de uma vez o comando, né? Então, eu já vou usar, a programação está aumentando aqui, já vou usar 3 linhas de comando. Então, o primeiro vai ser tipo, eu gosto de programar, e eu vou dar run aqui antes de fazer o outro, só para você ver que ele vai ficar tipo um em cima do outro, ó, tá vendo? Porque a gente não está usando mais aquele barra N. Então, eu vou colocar o barra N aqui e aqui, só para ele não ficar muito um em cima do outro, ficar bonitinho o resultado aqui, certo? Então, tá bom. E aqui, esse é o ponto da aula desse próximo exercício. Você vai aprender a fazer cálculos dentro da programação e ele te dizer o resultado. Então, quer dizer que eu nunca mais vou precisar usar uma calculadora na minha vida? Pode ser, mas em geral, algumas vezes é mais fácil usar a calculadora. Para outras coisas é melhor e mais fácil usar a programação. Então, voltando aqui para o nosso material, qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui os exemplos, vocês já vão ver. Mas dentro do printf, você pode colocar um texto, né? Ou você pode colocar um número. E para colocar um número é um pouquinho estranho da primeira vez que você vê, mas depois você acostuma. Você vai colocar um comando, por exemplo, se for um inteiro, você vai colocar %d dentro dele. E aí depois das aspas você vai colocar vírgula e qual que é o número que você quer colocar ali dentro do printf, tá? Tá bem estranho, né? Mas não se preocupa. Ó. Bem simples, coloca %d. E depois da vírgula você coloca, por exemplo, vírgula, sei lá, 5, tá? E pasme, não esqueça de colocar, essa é uma coisa que é importante se fazer agora que você está realmente escrevendo seus comandos, saiba que é bem importante que você digite bem certinho, tá? Então, por exemplo, não se assuste, mas eu vou fazer algo que está errado e ele vai dar um erro, quer ver? Ó? Eu vou digitar errado, não vou colocar o ponto vírgula no fim da linha, e ele vai dar um erro. Ele falou que deu um erro, e ele inclusive aponta que ele está falando aqui, ó, depois do printf, eu esperava alguma coisa. Inclusive ele falou exatamente aqui, ó, eu esperava um ponto e vírgula depois da expressão, tá? Então, em geral, o compilador, que a gente fala que é o que vai ler o programa e transferir ele, vai executar ele, né? Para você conseguir ver o resultado, ele te ajuda a ver onde estão os erros e ele não consegue executar se seu código tiver algum erro. Mas, sem mais demoras, só coloca o ponto vírgula no fim e cuide para você, quando estiver digitando printf, digitar o printf certinho, abrir e fechar os parênteses, colocar o ponto vírgula no fim, tá? Para você não ter erros no seu código, beleza? Se você tiver erros, não souber o que está errado, pode apagar e escrever de novo, ok? Mas vou dar run. Então, beleza, ó, agora ele apareceu as 3 letras. E aí você vai falar, nossa, Léo, mas não fez diferença, né? O 5 tá ali, igual a gente estava usando 1. Mas a diferença, meus amigos, é que esse 5, você não está vendo, mas o programa está entendendo que ele é um número e esse 1, ele está entendendo que é um texto. E para provar isso para vocês, a gente vai fazer um cálculo matemático aqui, você pode brincar depois de fazer vários. Então, eu vou colocar aqui depois esse cálculo, por exemplo, 5 mais 3. Eu acho que 5 mais 3, se eu não me engano, dá 8, tá? Mas a gente vai ver aqui no programa para ver ele executando. Então, você pode dar run e vamos ver se ele vai fazer o cálculo matemático ou se ele vai só colocar como texto. Porque se fosse o que estava antes, ele ia colocar, por exemplo, só 5 mais 3 em texto e não ia dar 8 resultado. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer como resultado final. Então, é isso. Ó, dando play, ele apareceu o 1 mais 1 como texto e o 5 mais 3 como número mesmo. Ele fez o cálculo matemático. Legal, mas isso parece muito sem graça, né? Vamos deixar um pouco mais legal. Lembra que você pode fazer qualquer cálculo matemático. Então, você pode colocar uns números aqui atrás. Então, vamos ver se ele é bom mesmo. E deu resultado muito rápido, né? Então, olha só como ele processa rápido. E aí eu só vou mostrar quais são os sinais das 4 operações matemáticas para você brincar. Você pode depois colocar mais números. Mais o mais é mais, o menos é menos. Só para você ver funcionando. A multiplicação, ela é esse asterisco aí que você geralmente
aperta, pelo menos no meu teclado, é Shift 8, ou se o seu teclado tem lá no canto da direita, aquele teclado numérico é mais fácil de colocar, então você pode dar Run. E ele está falando que o número ficou um pouco grande demais. Isso daqui é outro papo, mas deixa eu apagar um pouco aqui só para você ver o resultado, tá? Então ele funcionou o cálculo aqui. E esse aqui vai dar um bug, mas eu não vou falar por que vai dar um bug, depois a gente vai poder comentar sobre isso, tá? Então, se você colocar um número dividido pelo outro e dar run, ele vai dar um resultado. Você sabe que só dá uma divisão de dois números se os números são iguais. Tipo, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, eu quero que você comece a imaginar por que você acha que essa divisão deu errado, tá? Se você prestou bastante atenção no que a gente falou sobre tipos de variáveis, acho que você vai entender, já descobriu o mistério. E aí, nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, beleza?